Agora vocês vão assistir a segunda parte da entrevista com as professoras Juliana Bevilacqua e Verônica da Silva Santos. O tema da discussão foram repensar os conceitos sobre a arte africana e suas relações com o Ocidente. Não deixe de assistir a primeira parte da entrevista no link que estará na descrição. Até logo! Você faz parte do projeto Expandindo História da Arte e Ensinando a Arte Não Europeia na Unicamp. Esse projeto visa criar novas metodologias para o ensino e a compreensão de formas artísticas que não se enquadram em conceitos europeus. Gostaria que você falasse sobre a importância de se repensar os métodos e conceitos tradicionais do campo para o estudo da arte africana. Obrigada, André, pela pergunta. Agradeço o convite para estar aqui discutindo esse tema de tão grande importância. Quando a gente fala dessa relação da metodologia da arte africana e a sua relação com a arte europeia ou conceitos da história da arte que são europeus, a gente necessariamente vai cair num vespeiro, né? Porque a gente está falando de um campo, de uma disciplina que foi constituída no Ocidente, né, para tratar de povos que possuem uma forma de constituição material completamente distinta. Então, no fundo, a gente cai sempre num dilema, porque a tendência é, de certa forma, excluir, então, qualquer possibilidade de semelhança ou de diálogo com a arte ocidental a favor de outra coisa. E quando a gente também exclui absolutamente qualquer possibilidade de diálogo, a gente cai em problemas que são muito graves quando a gente lida com a arte africana. Por exemplo, com conceitos que aparecem aí ainda reproduzidos ligados à questão da autoria. Geralmente, quando a gente vai no museu e vê uma peça de arte africana, a ausência da autoria, ela é naturalizada, como se aquela peça tivesse sido feita por uma coletividade. Então, muitas vezes acredita-se que o autor ele não é mencionado e sequer estudado porque ele simplesmente reproduz formas de uma longa tradição. Então, rever essas questões e colocar também essas pessoas na mesma importância que esses artistas muitas vezes têm em termos de protagonismo, de criatividade, de escolha no momento da construção da obra, é fundamental, né? Então, por exemplo, hoje os museus estão revendo de colocar, por exemplo, a autor não identificado. Por que isso é importante? Porque isso é fazer com que a gente tome o problema do desconhecimento, dessa falta de informação, como nossa, não daquelas populações, né? E demarcar isso é um ato de você, de certa forma, mencionar que houve ali um indivíduo ou um ateliê que foi ali, né, aquela peça foi trabalhada por diversas pessoas mais pertencentes àquele grupo, né? É você reposicionar aquele objeto, já que muitas vezes ele já está musealizado, ele já entra em outras categorias e já adquire outros sentidos e significados, né? Então, esse é só um exemplo que eu acho que é muito importante, porque às vezes também quando a gente desloca totalmente, a gente acaba excluindo elementos que são muito importantes para a gente pensar nessas produções, né? Então, uma outra ideia que eu acho que é fundamental, que a gente sempre se preocupa quando a gente vai lidar com a arte ocidental, é de localizar aquela obra numa temporalidade. No entanto, quando a gente lida com obras de arte africana, geralmente essa temporalidade é sempre projetada num passado. E é um passado fictício, idealizado, porque é construído pelo Ocidente.
Então a ideia que se tem é que uma máscara, por exemplo, vou citar o caso de uma máscara Muanapu, que é uma máscara feita pelos Chokwe, que estão localizados na região nordeste de Angola e também na República Democrática do Congo e na Zâmbia, em que essa máscara ela foi usada em iniciação masculina, ela passa por várias transformações e adquire novos sentidos, como uso para fins de entretenimento. No entanto, quando a gente vê livros ou textos em legendas explicativas dos museus, o sentido e o significado dela está sempre numa ideia de um significado original do passado, como se aquele objeto não passasse por transformações. E é preciso que a gente localize e perceba as mudanças dessas obras, que comumente é vista como decadência ao longo do tempo e não como transformação. Esse é um outro problema quando a gente lida com a arte africana. Enquanto você percebe esse dinamismo na arte ocidental, e isso é muito bem aceito, quando a gente fala de arte africana, o autêntico é sempre o passado, né? E o inautêntico é sempre o presente, né? Então eu acho que são questões que são muito sutis, porque aparecem de forma sutis, né, nos livros, nos museus, nas exposições, mas que fazem toda a diferença, né, no que diz respeito à relação que aquele público, aquele visitante vai estabelecer com aquelas obras, né? Então, são categorias que a gente precisa estar bastante atento, né? A Vanicléia mencionou essas mudanças, né, em relação a como a gente estabelece, né, uma comunicação com esses objetos ao longo do tempo, desde o gabinete de curiosidades até passando pelos museus etnológicos, e então no século XX essas produções chegam nos museus de arte, mas eu fico me perguntando, será que na prática a relação que esses curadores, esses museus estabelecem com essas obras, elas de fato são apresentadas e vistas como arte, assim como a gente se vê nas outras salas? E aí eu puxo um gancho para o que a gente chama de arte contemporânea africana, que normalmente é apresentada como arte africana contemporânea. Muito comum a gente ver esse termo, arte africana contemporânea. Ora, quando a gente pensa numa arte africana contemporânea, a maioria das pessoas vai imaginar que se trata de produções, né, já num suporte geralmente ocidental, eu estou falando de pintura, né, ou de outros suportes, a partir da presença europeia na criação dessas universidades e de escolas de belas artes, ou desses artistas que foram para a Europa estudar, né? Então a gente está falando de uma produção que dialoga com essa arte ocidental mais propriamente dita, mas a gente esquece que essa produção, que convencionou se chamar de arte tradicional, ela também é contemporânea. Porque essas máscaras, muitas dessas estatuetas, elas são feitas ou ressignificadas, e a gente não pode perder de vista das invenções, das criações que são feitas ao longo do tempo. Senão a gente projeta tudo no passado, lá no passado tudo foi criado, e ao longo do tempo essas produções vão apenas reproduzindo modelos já consolidados, o que também não é verdade. Então, analisar essa arte africana, né, olhar para esse campo, implica na necessidade da gente se atentar nas diferenças, obviamente. A gente está falando de visões de mundo muito complexas, muito distintas do que a gente conhece, e além do cuidado que a gente tem que ter de não projetar categorias nossas, né? Por exemplo, de analisar um significado de uma peça específica a partir do que, de repente, um animal ali representado significa para a gente, não necessariamente para aquela população específica. Nem estou falando da população vizinha, que pode ter outro tipo de relação, né, com aquelas obras. Nem sempre uma barriga inflada é gravidez. Nem sempre a tartaruga que aparece é símbolo de longevidade. São categorias nossas, que nós projetamos muitas vezes, né?
ao lidar com essas produções. Pegando o gancho no que Juliana falou, eu trouxe uma peça que eu gostaria de analisar, que é essa estatueta que a gente chamaria aqui de uma boneca chante, né? Para pensar em dois aspectos, né? Uma é da autoria e depois da temporalidade, né? Essa é uma peça que a gente pode encontrar em qualquer museu etnológico do mundo, assim, qualquer museu que use esse nome e que tenha um bom acervo de arte africana, eles vão ter uma peça dessa, né? E quando eu comprei essa peça em Gana, uns 10 anos atrás, eu fiquei pensando muito nessa discussão que se tinha de o que é verdadeiro e o que é falso. Os museus, em geral, os museus europeus, quase tudo é catalogado como século XIX, porque é o período tanto dos saques, no momento do início do colonialismo, em momento em que várias peças foram coletadas por meio de saques, como aquele famoso que todo mundo conhece, que é a chamada Expedição Britânica ao Benin, e também as expedições, as missões etnográficas, né, que foram feitas assim, bastante no início do século XX. Então, se criou-se uma convenção que quase essas peças elas são do XIX. Qualquer coisa é muito comum ser situado no XIX, exceto aquelas que foram frutos de escavações arqueológicas, como as terracotas do Benin, mas em geral é isso, né? Então eu comprei pensando nisso, né? Isso é verdadeiro ou é falso? Então se eles tivessem sido adquiridos em 1940 e tivessem sido levados por qualquer museu qualquer museu dos Estados Unidos ou da Europa, ela seria verdadeira. Então, como ela foi adquirida 10 anos atrás, ela não é verdadeira. E aí a gente pode colocar a pergunta, por que ela não é verdadeira? É porque ela é imitação da arte tradicional, né? É porque ela foi feita por um artista fora do seu contexto de produção? Então, assim, eu sei quem é o artista dessa obra, né? O Alfred, lá numa feira de artesanato de Gana, né? Da capital, de Accra. Então, ela tem autoria, mas ela não tem uma criatividade, porque ela reproduz aquilo que os europeus ainda, os europeus ocidentais buscam em arte, que é comprar uma arte tradicional. Então, é muito interessante quando a gente chega nesses lugares, eles têm um catálogo do Museu Britânico e eles estão lá esculpindo, né, a peça e sendo vendida, né? Uma das mais interessantes que eu vi foi eles estavam esculpindo uma máscara pendente, né, da rainha, uma máscara de marfim, Idia, que tem uma peça dessa no Metropolitan. E eu já tinha visto a original, né? Ela é desse tamanho assim, e eles estavam fazendo uma imensa, e ela era chapada, ela não tinha uma perspectiva de profundidade como a original tinha, ela era assim. Porque como eles estavam fazendo pelo catálogo, não dava para ver que tinha profundidade na parte que seria o cabelo, e nem eles conseguiam perceber que havia alto relevo na boca, nariz e olhos, né? Então esse é um aspecto que eu chamaria atenção, né? O que é arte tradicional, o que é verdadeiro, o que é falso, como é que são projetadas as temporalidades nas datações dessas peças. Só fazendo um parêntese na fala da Vani Kleck, que é muito importante, essa questão do que é autêntico e do que é inautêntico, né? Uma categoria construída, obviamente, pelo Ocidente, em que precisa cumprir alguns requisitos, que são: o escultor, ele pertence ao povo, fez para ser usado por aquele povo, só que tem uma outra, e ele foi de fato usado, comprovadamente usado. Não pode no meio do caminho ter acontecido alguma coisa que deixou de usar. Mas tem uma questão muito séria aí, que precisa ser colocada, que é a seguinte: na prática, a autenticidade não se dá apenas através dessas
categorias. Porque ela inclui também a categoria da antiguidade, que é isso que a Vanicléia pontuou. Então não basta, por exemplo, uma coabá hoje ser usada, carregada pela sua mãe, né, enfim, ser usada, ela não vai ter o mesmo valor que uma coabá que foi usada ou não, mas que está documentada como do século XIX. Então são questões muito sérias porque você projeta elementos e categorias que colocam sempre o objeto no passado. E se ele não pertence a esse passado, ele está completamente excluído, com exceção de alguns artistas e alguns escultores que foram também selecionados por um grupo de curadores com interesses também muito específicos, geralmente mercadológicos, né, que a gente precisa dizer. Agora, o que isso estimula? Isso estimula a fabricação de peças hoje que forjam essa antiguidade. Então, por quê? Porque quando o cliente chega e ele quer comprar uma peça de arte africana, a primeira pergunta que ele faz é antigo? Teve uso ritual? Como se isso fosse mudar. É como se tivesse algo sagrado, algo mágico, que ele pudesse também levar para a casa dele. Então, como que essas obras chegam nesses escultores? Através de fotografias. Eles não têm contato direto com essas produções. Né? E não só, e essas fotografias, elas precisam ser analisadas de forma crítica também, porque geralmente elas projetam uma monumentalidade, uma ideia de monumentalidade na obra que ela não possui na prática. Por isso que a máscara que você viu tinha um tamanho muito maior. Porque o escultor, ele toma por referência uma fotografia em que aquela peça é apresentada de forma monumental. Nem sempre ele tem contato com as informações de quantos centímetros ela tem, de largura, de altura, né? Então, essas produções, e eu acho que a análise delas, e eu sou uma das maiores defensoras de olhar para essas produções com maior respeito, porque elas são fundamentais para a gente entender questões relacionadas a essa África contemporânea e também a questão da circulação e não circulação dessas obras. Porque essas obras, esse escultor faz e quase necessariamente ela vai voltar para o Ocidente, assim como aquela primeira foi. Então esse continente, ele é só uma passagem, né, para essas produções contemporâneas. E que são tão discriminadas por curadores e por museus. Mas, Juliana, só complementando, eu penso que existe ainda, não houve um rompimento com esse momento de coleta dessas chamadas, claro que não tem mais expedição, missão, né, etnográfica, mas existe ainda um mercado muito importante dessa chamada arte tribal, ainda com esse termo, arte tribal, arte primitiva. Se qualquer um de nós colocarmos a chave no Google em inglês, leilão, arte tribal africana, essas peças elas vão aparecer lá. E o que eu acho mais interessante, ainda do ponto de vista africano, né, o mercado europeu ele quer ganhar dinheiro, ocidental, de um modo geral, especialmente os Estados Unidos, que tem muito leilão, Londres, né? Então, existe ainda esse mercado que adquire essas peças, muito pensando que está adquirindo algo que é muito antigo, né? E existe, o que eu acho que é importante lembrar, é que os africanos também estão atentos a esse mercado que ainda existe. Então não é por acaso que o cara tem o catálogo do British Museum, do Museu Britânico, esculpindo. Lá em Gana você pode comprar a cabeça da rainha do antigo reino do Benin. Você pode comprar uma placa de bronze do palácio do rei do Benin. A gente pode comprar isso em Gana, posso comprar isso em Moçambique, posso comprar isso em Angola, eu posso comprar em qualquer museu. E acho que também a gente entra para um outro momento que é o que o Ocidente chama de forma muito desprezível de arte de aeroporto, né? Como se
essa arte ela fosse menos importante, mas o africano, o escultor, né, de cada lugar que esculpe essa peça, ele sabe o mercado que o espera. Um aspecto que eu achei interessante nessa peça é que eles enterraram a peça para que ela ficasse cheia de terra, e no momento que eu fosse comprar, eu imaginasse que ela foi utilizada, foi colocada depois no altar, né? A gente nem falou a função, as mulheres usam o corpo a cuabá quando elas são inférteis, né? A ideia de que elas vão, um espírito vai habitar essa peça, e quando ela estiver portando, né, a mulher pode engravidar. E depois que ela engravida, essa peça pode ser posta num altar, ou ela pode também ser guardada na casa, mas durante o período que ela carrega essa peça, ela cuida, ela dá banho, ela tem cuidados com a peça. Então, no momento que eles vão vender, que eles põem essa terra e enterra e põe essa cor preta, né, deixa aqui algumas partes assim como se fossem né, uma ideia de marca do tempo, dá uma raspadinha, é para atender esse mercado europeu que quer comprar uma arte africana, mágica, religiosa, tradicional, primitiva, né? Arte negra. Então, acho que é importante a gente não perder de vista esse lugar da autonomia do artista africano, que ainda hoje sabe que é isso que eles querem, né? Já que você falou de arte contemporânea, eu lembrei de um artista de Maputo. Eu lembrei de um artista de Maputo que ele só pintava mulheres coloridas, sei lá, uma saia vermelha, uma blusa azul com um pote na cabeça. Um monte de pintura só sobre isso. E aí um dia eu perguntei pra ele assim: por que você só pinta elefante, mulher com pote na cabeça, mulher com peito de fora, um homem carregando umas madeiras na cabeça? Ele falou, muito assim... Muito honestamente, é isso que vende. Se eu fizer outra coisa que não seja os Big Five, os grandes 5 animais da África, se eu não pintar uma mulher com seios de fora, as crianças sentadas no chão, perto de uma árvore, fogueira, arco-íris, esses lugares clichês de se olhar a África, ninguém compra. Ele falou assim, se você quiser que eu pinte algo que não seja para o mercado, você me diz o que você quer. Então, assim, eu achei muito interessante aquilo. Esse artista especificamente, eu não estou falando para todo mundo, né? Esse artista, de forma particular, ele tem produzido para o mercado estrangeiro. E ele sabe que vende, e vende muito. Então, ele não vai criar... pelo que eu entendi dele, ele não vai criar algo novo que ele entenda que seja autêntico, porque ele está dentro do mercado, uma feira de produtos artesanais, digamos assim. Mas ali mesmo, naquele espaço, a gente vai encontrar outros artistas que têm uma produção individual, tem uma produção intelectual envolvida. Claro que ele está pensando no mercado, mas ele também usa uma criatividade, não que o outro não use, né? Mas ele tem uma ideia de fazer produtos únicos, e não necessariamente está fissurado na ideia do tradicional ou essas imagens clichês de África. E eu acho que é interessante a gente frisar que ao mesmo tempo em que há essa produção voltada, né, de forjar uma antiguidade, de forjar uma pátina que dê um aspecto de antigo, você tem essas comunidades, muitas vezes dançando com essas mesmas máscaras, em que elas incorporam tintas industrializadas, plástico, sem o menor problema. Né? E ainda que elas sejam, que elas entrariam numa categoria de autêntico, porque foi feita para a comunidade, dançada por uma comunidade, isso a gente pensar numa máscara, por que geralmente esse mercado não quer usufruir, não quer ter essa máscara? Porque a tinta industrializada, o uso do plástico, determina uma temporalidade específica que a coloca naquele presente. Então não há interesse. Então, ao mesmo tempo que essas comunidades dançam, e não tem problema nenhum, porque são sociedades extremamente plásticas,
esses mesmos escultores que às vezes têm esse espaço para a criatividade nas suas comunidades, é aquele que vai esculpir a máscara atento ao catálogo do British Museum ou de outros museus franceses ou belgas, porque ele sabe daquelas demandas e ele sabe que é um meio de sobrevivência dele. Né? Então, hoje, pensar arte africana é pensar em todas essas relações complexas, né? Essas relações contemporâneas que não podem jamais, né, cair numa simplificação. Bom, a discussão foi riquíssima e muito obrigado, professoras, por compartilhar seus posicionamentos. Foi um prazer recebê-las. Convidamos o público a acompanhar os outros episódios do canal da VAR Story no YouTube. E também não esqueça de curtir nossa página no Facebook e no Twitter. E é só. Muito obrigado.